Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade tão grande que Ele me concede de estar aqui com os irmãos, aqui em Mangabeira, um local, uma congregação que eu amo e que sempre que eu posso, recebo um convite, eu estou aqui. Agradecer ao nosso amigo Luiz Dias, a irmã Vânia, amiga querida que Deus nos deu nos encontros de casais, né? Deus tem nos dado essa amizade, uma amizade que tem perdurado e perdurará até a volta do Senhor. Agradecer ao pastor da igreja pelo consentimento, né, de nos permitir chegar até aqui. E por último também agradecer ao meu esposo, né? Agradecer a ele por me amar e por permitir que eu o ame. Eu louvo ao Senhor porque nós temos 42 anos de vida conjugal, nós temos 42 anos de casados, nós temos 3 filhos, nós temos uma filha missionária ali na Bolívia, que está há 8 anos no campo missionário. Nós temos um filho pastor que está ali em Campina Grande e nós temos uma filha, a caçula, que está aqui em João Pessoa, e eu perguntei para ela, e aí, teu ministério, onde vai ser, né? Porque é para a gente poder ter lugar para visitar, né? Para viajar. Ela disse, mãe, não vou não para canto nenhum, porque alguém tem que ficar para cuidar dos velhos. E quem vai ficar sou eu. Eu digo, então amém, né? Que fique para cuidar dos velhos. Mas quando a gente ficar velho, né, irmão? Porque a gente não é velho ainda não, viu? Amém? Amém. Velho só quando a gente não tiver mais condições, né? De caminhar, né? De fazer as coisas. Mas graças a Deus, porque Ele tem nos sustentado até aqui. Falar num culto de família, para mim, é mais uma gratidão a Deus. Porque o Senhor também tem nos usado e nos entregado esse ministério com as famílias. Apesar de que assim, a minha vida é meio eclética, né? Porque eu trabalho com adolescentes, 30 anos, cuidando de um grupo de adolescentes. Trabalho com jovens na oração da mocidade, dirigindo ali no Templo Central. Trabalho com irmãs na EBD, ensinando uma classe. E com famílias e com o que vier, né, irmão? Quando a gente está assim, põe a mão no arado, não pode escolher serviço não, né? Quando o serviço chega é para a gente fazer, né, Dani? Quando o serviço chega, a gente é para dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar para Ti. Esse que é o motivo da nossa vida, o motivo da minha vida. Às vezes meu esposo fica dizendo assim, minha filha, você pensa que é novinha? Ele fica querendo, irmão, botar na minha cabeça que eu já sou velha. Eu digo, não sou velha não, meu amigo, eu ainda estou jovem. Só porque eu tenho 65 anos de idade, já vou completar 66, mas eu sou jovem. Não é para me chamar de velha, não. Porque hoje mesmo foi um exemplo. Hoje eu tinha um compromisso na congregação do Roger, de 2 horas da tarde. Eu saí de lá de 4h10 para de 5 estar aqui. Ainda tinha que ir em casa para vir com ele. Aí ele disse, você pensa que ainda é uma jovenzinha. Eu digo, mas o Senhor me dá forças. É Ele, irmãos, é Ele que nos dá forças. É Ele que nos impulsiona. Irmãos, quando eu olho para a minha família, quando eu olho o que o Senhor tem feito pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu esposo, pela minha casa, não tem como pagar ao Senhor. Eu preciso fazer alguma coisa para Ele, porque Ele tem sido grande, Ele tem sido poderoso na minha vida, na vida da minha família. Se Ele tem feito com você, a sua gratidão é essa. Sirva ao Senhor com alegria, porque Ele chega com providência. A semana passada, eu estive numa congregação pregando e eu falando que enquanto a gente está aqui trabalhando para o Senhor cuida da nossa família. Quando eu cheguei em casa, a minha filha da Bolívia ligou. E ela disse, mãe, Heloísa é minha bolivianazinha. Eu tenho uma neta boliviana, né? Que é fruto do campo missionário. Ela está com 6 anos de idade. E ela disse, mãe, Heloísa teve uma convulsão. Ela já tinha tido aqui em João Pessoa
e teve uma convulsão lá, irmãos, mas o milagre foi muito maior do que ela passar 2 minutos sem respirar. O milagre é que a minha filha estuda, faz psicologia lá na Bolívia e sai para a faculdade e deixa ela com os 2 irmãos. A minha neta de 17 e o neto de 16, que já cuidam tranquilo. Só que o meu genro está de férias e ele estava em casa. E ele tinha que ir na universidade, assinar um documento e resolveu levar a Heloísa. Irmãos, o milagre está aí. Quando ele estava ali naquela universidade, ele está cursando, terminando o curso de medicina. Além de ser pastor e missionário, Deus deu essa graça, essa bênção que ele está terminando ali. E ele estava sentado, assinando um documento, e ela sentada na cadeira, ele só ouviu a queda. Quando correu, a menina já estava toda se contorcendo. E ele estava numa faculdade de medicina, com muitos médicos ali, socorreram aquela criança. Irmãos, quando eu ouvi essa história, eu disse, Deus, Tu és muito fiel, Senhor. Porque se essa menina tivesse em casa, com aqueles 2 irmãos dela, eles tinham ficado em desespero, eles não saberiam cuidar. Mas Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que guarda, Tu és o Deus que ampara a nossa família. Não tenha medo, irmão, não tenha medo, irmã, de dizer para o seu filho, vai para o campo, vá fazer a obra, porque eu continuo dizendo, enquanto eu estou aqui, Ele está cuidando da minha família, muito melhor do que eu poderia cuidar. Aleluia! Se você puder, louve, glorifique ao Senhor nesta noite. Glorifique ao Senhor, porque Ele tem negócio com a família. Aleluia, glória a Deus. Meu esposo fez uma leitura hoje. Malaquias capítulo 4. Não vou repetir a leitura agora. Primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre Malaquias. Malaquias, o significado do nome dele, meu mensageiro. É o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, silêncio no céu por 400 anos. O Senhor para as profecias. Mas se a gente for olhar a última profecia do Antigo Testamento, os últimos versículos, ele trata da família. Que coisa mais linda. Ele ia se calar por 400 anos, mas ele disse assim, eu comecei com a família lá no Gênesis, criando a família. E eu encerro aqui a minha fala com a família novamente. Então, se a gente for olhar, que Deus é esse que Ele se preocupa totalmente com a família. E às vezes a gente até esquece de cuidar bem da família. Quantos de nós, algumas vezes, a gente não escorrega numa coisa ou outra em relação à família? Mas Deus não, irmãos. Deus é muito preocupado com a família. O profeta Malaquias, ele apontou a negligência e a hipocrisia do povo, dos líderes religiosos, principalmente por causa da idolatria. A idolatria era muito grande naquele tempo, mas ele também confrontou o desprezo do povo pelos princípios divinos para o casamento, por causa do divórcio facilitado. Na época de Malaquias, as famílias se desfacelavam com muita facilidade. E ele também combateu a injustiça social. E tem muita gente que conhece Malaquias por causa daquele texto que fala dos dízimos. Muita gente prega, muitas igrejas falam, mas a maioria das pessoas não se apegam a esses 2 últimos versículos de Malaquias. E quando eu fui convidada para falar aqui, o Senhor colocou no meu coração esse texto. E eu disse, Senhor, esse texto é forte. Esse texto é muito forte, mas a palavra do Senhor é toda forte. Se a gente for estudar a palavra do Senhor, a gente vai entender como o Senhor fala forte conosco para nos saculejar, para mexer, para balançar, para que a gente entenda como Ele se preocupa com a família. Então, quando a gente vai
devagarinho aqui, vamos ver o capítulo 4 de Malaquias. O versículo 1, o Senhor começa a falar de juízo. Ele começa a dizer que o povo está em pecado e que o povo vai sofrer o juízo dele. Ele vai derramar o juízo sobre o povo. Depois, no versículo 2 e 3, aí ele levanta uma esperança, porque Deus é assim, irmãos. Deus, ele aponta o pecado, fala do juízo, mas ele não quer matar ninguém. Ele aponta o pecado. Por que que ele aponta o pecado? Porque ele quer dar livramento. Ele quer que a gente se oriente, que a gente entenda onde está errando, para que ele possa resgatar. Então ele fala do juízo, mas ele em seguida, ele fala de restauração. Há esperança para os que temem a Deus. Ele começa a dizer, se você está em pecado, você sinta agora o peso do pecado, porque eu quero restaurar. Essa é a mensagem, a maior mensagem que nós podemos espalhar por este mundo. A mensagem de que Deus odeia, detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. Tanto Ele ama o pecador, que Ele aponta o pecado para que o pecador se arrependa. E se arrependendo, ele chegue com salvação. Aí depois ele vai chegar no capítulo 4 ao 6, que a gente agora vai entender bem direitinho essa mensagem. Ele começa falando das lições que nós temos para viver uma vida de bênção ou uma vida de maldição. Diga comigo, é bênção ou maldição? Agora diga comigo também, a escolha é minha. É forte, viu, irmãos? A escolha é nossa. E ele começa dizendo assim, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo. Ele está dizendo, irmãos, que nós temos que nos lembrar da lei do Senhor. Nós temos que nos lembrar da palavra do Senhor. Os últimos tempos está levando algumas pessoas da igreja a quererem muito mais acreditar em profeta, em livros que leem, sobre pena de esquecerem da lei do Senhor. Muitas coisas que nós vemos na internet, muitas horas perdidas nas redes sociais, aprendendo com fulano, aprendendo com cicrano, e a lei está aqui, é o maior ensinamento que nós podemos ter dentro da nossa casa, é a lei do Senhor. E o Senhor agora usa Malaquias para dizer ao povo, lembrem-se da lei de Moisés, ou seja, ele estava dizendo, fui eu que dei a lei, vocês têm que se lembrar daquilo que eu deixei escrito para vocês. E não é diferente nos nossos dias. Hoje é culto da família. Hoje não é culto de casais, viu? Jovens, adolescentes que estão aqui. Hoje é culto da família. Família instituída. Pai, mãe e filhos precisam lembrar da lei de Moisés. Precisam estar atentos à palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Depois que ele fala da lei de Moisés, ele chega no versículo que foi lido aqui, no versículo 5, e diz assim, eis que eu vos envio o profeta Elias, aquele antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E aqui a gente precisa entender que Deus não está falando no sentido literal de Elias chegar ali. Deus está falando aqui na principal tarefa de Elias. Qual era a principal tarefa de Elias? Era tirar o povo da idolatria. O povo vivia na idolatria. Irmãos, hoje não é diferente. Estamos idolatrizando tanta coisa, queridos e queridas, dentro dos lares. Quantos filhos idolatram alguns deuses que têm para si, cantores do mundo, pessoas, aqueles
esqueci o nome agora, que são aqueles que ficam postando e eles seguindo, os seguidores de fulano. Fulano tem influenciadores, muito bem, os influencers. Olha, ele tem 10 mil seguidores e eu preciso seguir. Você não precisa seguir, você precisa seguir o evangelho do Senhor. Você precisa lembrar da lei de Moisés. E Elias era o arauto. Elias pregava, Elias corria para um canto, Elias corria para o outro, e ele dizia que Deus não se agrada da idolatria, que Deus não quer a idolatria. Queridos pais que estão aqui, não permitam a idolatria dentro dos seus lares. Queridos filhos que estão aqui, não permitam que nada venha ser anteposto entre você e Deus, porque Deus não dará a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Aleluia. E Elias, a palavra dele era essa. E Elias foi perseguido. E Elias foi tão perseguido, irmãos. Foi tão perseguido que ele teve que se esconder. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca deixou Elias de lado. Deus nunca abandonou Elias. Por isso que Malaquias está falando aqui. Vocês querem? Eu vou enviar Elias. A palavra de Elias, a profecia de Elias, está tudo aqui na palavra do Senhor. Não permitam que a idolatria invada o seu coração, porque o Senhor, Ele quer a primazia da tua vida. Ele quer a primazia do teu coração. E aí vem o versículo 6. E o versículo 6 nos diz assim, irmãos, que coisa mais linda. E converterá o coração dos pais aos filhos. Vamos ler comigo no 3, 1, 2, 3. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Até aí. Que coisa mais linda. Eu não sei se vocês perceberam, mas não começou convertendo o coração dos filhos primeiro, não. Começou convertendo o coração dos pais aos filhos. Irmãos, a gente que é mãe, que é pai, a gente sabe como a gente ama nossos filhos, né? Mas converter o coração dos pais aos filhos vai muito mais além do amor que a gente sente. Algumas coisas eu trouxe aqui para a gente ouvir nessa noite sobre os desafios para os pais terem o seu coração convertido aos filhos. Diga comigo, eu preciso ter o meu coração convertido ao coração dos meus filhos. A primeira coisa, nos tempos de hoje, que um pai precisa para ter o coração convertido ao coração dos filhos, é tempo para os filhos. Hoje, irmãos, está muito difícil ter tempo. Irmã, mas a senhora está dizendo, mas eu preciso trabalhar, minha esposa também precisa trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, porque a gente precisa ganhar, porque a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa comprar uma casa melhor, um carro mais novo, o meu filho precisa de um iPhone, e não pode ser o 12, tem que ser o 15, tem que ser o Macro, Pro, e não sei o que mais, então eu preciso trabalhar muito. Sou contra? Não, claro que não. Mas nós precisamos reservar tempo para os nossos filhos. Irmãos, tempo de qualidade. Porque você sai, passa o dia fora, quando chega está cansada, está com dor de cabeça, tem as tarefas de casa, aí o pai não ajuda, ou se ajuda também está cansado, e aí o tempo não é mais de qualidade.
O tempo é de tentar ajeitar, dar uma comidinha, botar para dormir. Acabou o tempo em que você contava uma historinha e que você orava com ele e que você comia sentado na mesa com ele. Coração dos pais convertidos aos filhos, reserva tempo para os teus filhos. Filhos são herança de Deus, o galardão que ele te deu. Herança, irmãos. Irmãos, herança, você nem precisa trabalhar para receber. É bom, não é não? É bom receber. Eu digo porque minha mãe, que o Senhor já levou para a glória, ela deixou algumas coisas, uns precatórios, negócios aí. Aí quando o advogado dizia assim, eita, tem um dinheiro da tua mãe para você receber. Eita, herança, oh, coisa boa, porque eu não trabalhei, não suei, nem nada. E chegou na minha mão. Porém, irmãos, essa herança aqui, você vai ter que dar conta. Você vai preparar-se para chegar diante de Deus e dizer, eis-me aqui com os filhos que me deste. Eis aqui com os filhos que me deste. Então começa primeiro, separa tempo para o teu filho, tempo de qualidade. Tempo de qualidade, irmãos. Eu no meu tempo, eu também trabalhava. Meu esposo trabalhava e eu também. Mas eu chegava em casa, eu ia olhar as tarefas, todas as tarefas. Eu ia conversar. No fim de semana, era na igreja direto, carregando. Era uma coisa de louco, carregando tudo. Era uma coisa séria. Era conjunto infantil, escola dominical, não perdia nada, foram ficando grande. Na época não tinha conjunto de adolescente. Fui falar com o pastor, vamos fundar um grupo de adolescente. Esses meninos precisam de um lugar. E o pastor disse, funde o grupo. E a gente fundou o grupo, começou, bota tudo para cá, tem que servir ao Senhor. Queridos, tempo para os nossos filhos. Eles precisam muito mais da nossa presença do que do presente que você pode dar a ele. Aleluia. Talvez a palavra não seja que você estava esperando, mas é a que o Senhor está mandando, viu? Eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor está mandando que eu fale. Segunda coisa, segundo desafio nos dias de hoje. Pais que sejam exemplo para os filhos. Sim, senhor. Sim, senhora. Pais que sejam exemplo. Irmãos, é muito fácil você dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É muito fácil você dizer para sua filha, vá para a EBD. Não, irmã, porque eu fico em casa para fazer o almoço. Que conversa, irmã. Se você for esperto, o almoço fica quase pronto, você vai para a EBD com seu filho. Quando voltar, em meia hora a comida está em cima da mesa. Esse aqui mesmo disse que eu tenho um açougue, porque para eu fazer um almoço, eu não quero mais do que 40 minutos para estar tudo pronto em cima da mesa. E, segundo ele, não sei se é porque ele me ama, mas ele disse que é gostoso, viu? Talvez seja o amor, né? O amor ajuda muito, né? A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, pode cobrir uma comida também não muito boa, né? Entenda, queridas, queridos. Quando a Bíblia diz, ensina teu filho no caminho, não é o caminho, é no caminho. O caminho é aquele, não. O caminho no caminho é assim, ó. Pegadinho na mão, ó. Pegado na mão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos com meu filho adolescente. Ai, eu não quero. Ai, que eu estou com sono, porque adolescente dorme muito. Irmão, mas não critique seu filho adolescente que dorme muito, viu? Eu descobri que o adolescente cresce quando está dormindo. Se você impedir que ele durma, vai ficar pequeno, viu? Ele cresce quando está dormindo. Por isso que adolescente dorme tanto. É por aí. Mas você precisa ser exemplo. Você não pode ensinar ao seu filho uma coisa e fazer outra. O Senhor não se agrada. Você toma o celular do seu filho porque ele está vendo isso e aquilo que você não quer. Mas você pega o seu celular e vai olhar o que você quiser. E Deus do céu está vendo.
Deus do céu está vendo. Se preocupe não, que eu também vou pegar eles, viu? Não é só para os pais não, mas para os filhos também. É família. Exemplo, irmãos. Exemplo é aquilo que você deve criar em você para que seu filho queira lhe seguir. É você ter seu filho dizendo assim, eu quero ser um profissional igual a meu pai. Eu quero ser uma profissional igual a minha mãe. Eu quero ser uma crente. Irmãos, não tem prazer maior. Um dia desse eu estava chorando pelo um vídeo que a minha filha mandou da Bolívia. Ela disse, mãe, olha para aí, parece com quem? Ela fazendo lá o que eu fazia aqui. O que eu faço aqui. Organizando o ambiente para fazer uma escola bíblica de crianças. E ela na parede subindo e botando as coisas e dizendo, mãe, olha para aqui, que coisa. Olha o que eu estou fazendo. E eu comecei a chorar. Sabe por quê, irmãs? Porque eu consegui ser exemplo para minha filha. Eu consegui ser exemplo. Glória a Deus. E Deus espera de nós que os nossos filhos queiram fazer aquilo que a gente faz. Agora você imagine se você for um mau exemplo. O que é que Deus lá no céu está fazendo? Olhando para você e dizendo, meu filho, te apruma, meu filho, porque o teu filho está olhando para você, o teu filho está te copiando, e lá na frente você vai chorar e você vai dizer, eu não quero que meu filho faça isso, mas para que isso aconteça, hoje você precisa ser o exemplo dos fiéis na presença do teu filho. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz, seja o exemplo dos fiéis no trato, na maneira de tratar, na maneira de falar. O que está saindo da boca dos pais hoje, das mães, palavras feias, palavras rudes. Quantas vezes ao invés de você abençoar o seu filho, você está amaldiçoando. Você lembra o que eu disse? Que você pode viver na bênção ou viver na maldição. Quantos pais não sabem o que é bem dizer o seu filho? Quando o teu filho diz assim, a bênção, pai, não é uma coisa comum, para e pensa. Ele está pedindo que você o abençoe. Não responda de todo jeito. Responda com o coração, Deus te abençoe, meu filho. Deus te dê, meu filho, muita graça. Abençoe o seu filho, abençoe a sua filha. Seja o exemplo dos fiéis. Tem tanta coisa que você precisa fazer para o teu filho se espelhar em você. Para o teu filho segurar na tua mão e dizer, eu quero ser como você. Um dia eu ouvi do meu filho, ele disse assim, mãe, se eu for 50% do que meu pai é para mim, se eu for para as minhas filhas, eu sou o pai mais feliz do mundo. Glória a Deus. E eu louvei a Deus, porque Ele soube ser um exemplo dos fiéis para os nossos filhos. Irmãos, isso é muito sério nos dias atuais. Isso é muito sério, meus queridos. Seja o exemplo dos fiéis para os seus filhos. Terceiro ponto, os pais serem intercessores dos filhos. E aqui vem um ponto muito sério da igreja atual. Oração. Intercessão. Quantas vezes, irmãos, eu sei que aqui em Mangabeira não tem, mas lá no Templo Central tem, viu? A gente convida os pais para orar. E vem bem pouquinha gente. Oh, queridos, pais intercessores, filhos vitoriosos. Eu vou repetir porque você não entendeu. Pais intercessores, filhos vitoriosos. O Senhor nesta noite está dizendo para você, te levanta de madrugada, ora pelos teus filhos, vai no quarto dos teus filhos, ora pela mente deles, unge
O inimigo está atacando as mentes das crianças, dos adolescentes. A mídia está fazendo isso. E você precisa se contrapor a isso, intercedendo, orando por eles. Enquanto eles dormem, você chega lá e diz: Senhor, é teu. Senhor, tu me deste a minha herança, mas é teu. Eu quero devolver para ti com a mente sã. Eu não quero devolver para ti com a mente desequilibrada, porque o mundo desequilibrou a mente dele ou dela. Deus, eu quero os meus filhos santos e irrepreensíveis na tua casa. Oh, aleluia. Aleluia. Ora, alabarece, aleluia. Oh, alabarece, alabarece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Pais intercessores, filhos vitoriosos, ora pelos teus filhos, intercede por eles. Não é uma horinha só não, uma vezinha só não. Quem é pai aqui de criança, mãe de criança, de adolescente, tome cuidado com os seus filhos. O mundo está querendo desmantelar a mente dos nossos filhos, meus queridos. E só há uma forma de você ir de encontro a isso. É joelho no chão, é intercessão, é oração, é entrar diante de Deus e entregar a tua família. Coloca teus filhos na palma da mão do Senhor. Eu não encontrei outro lugar melhor de colocar os meus filhos. É na palma da mão do Senhor. Aleluia. Aleluia. E por último vem uma palavra bem forte, que essa serve para os dois, tanto para os pais como para os filhos. Pais que saibam perdoar os filhos e filhos que saibam perdoar os pais. Hoje, irmãos, o mundo está colocando pais contra filhos e filhos contra pai. É bíblico que nos últimos tempos isso iria acontecer. E nós estamos vivendo os últimos dias. Pais que não perdoam os filhos, filhos que não perdoam os pais. Qualquer coisa que aconteceu, feriu, magoou, e agora não conseguem perdoar. E aí, você fica olhando para o pai do filho pródigo. Aquele homem, ele foi ferido profundamente. Aquele filho, basicamente, desejou a morte dele, porque sem o pai morrer, ele já pediu a herança. E herança se recebe depois que o pai ou a mãe morre. E ele disse: me dê logo minha parte. Eu não sei se a mãe já tinha morrido, e ele pediu a parte da mãe, não sei como foi. Eu sei que aquele pai foi ferido pelo pedido do seu filho e pela ausência do seu filho. Mas quando aquele filho voltou, ele nem terminou de contar a história, porque o pai já tinha vestido pronto, anel pronto, bezerro pronto, tudo pronto. Ele nem esperou. E nessa noite o Senhor está dizendo: não espera teu filho pedir perdão. Se houve mágoa, pede perdão a ele. Você não é o maioral, você é o pai, você é a mãe, e você precisa ensinar com a sua vida. E aquele pai que foi tão ferido, ele diz: venha cá, esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Por favor, faz uma festa, faz uma festa, faz uma festa, porque o meu filho voltou para casa. Aleluia, glória a Deus. E sabe qual é a consequência destas atitudes que o pai tomar? Eles se tornarão o espelho, o alvo desejado pelos filhos. Eles se tornarão aquele ou aquela
que o filho olha e diz, eu quero ser igualzinha, eu quero ser igualzinho. Irmão, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que você saber que imprimiu no seu filho a presença de Deus que está em você. Não é que está lá no céu, não, está em você, e você passou para o seu filho, você passou para a sua filha. Essa é a melhor parte, meus irmãos, da gente fazer todas essas coisas que eu falei aqui. Vou correr um pouquinho por causa da hora já. Mas também tem desafios para os filhos, né? Primeiro desafio dos filhos, serem obedientes. A obediência, meus queridos, leva a muita coisa. Efésios 5, 6 e 1 diz assim, filhos, o dever de todo cristão é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Muitas vezes eu entendo jovens, entendo adolescentes, crianças, porque às vezes os pais parecem chatos, são rotulados de chatos. Por quê? Porque eles veem com um olhar diferente. O pai e a mãe, eles são personagens que Deus usa aqui na terra para corrigir, para organizar a vida de vocês, para que vocês possam seguir um caminho saudável. Por isso que às vezes dá essa divergência, mas a Bíblia diz, você deve obedecer aos seus pais. Segunda coisa, honrar seus pais. Efésios 6 e 2 diz, respeita, honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, porque ele diz assim, se você honrar teu pai e tua mãe, você vai ter longos dias sobre a terra. E rapidamente eu vou contar para vocês um testemunho bem pequeno. Vou contar rápido, ele é grande, mas vou contar pequeno. O meu pai era alcoólatra, o meu pai dava muito trabalho, ele era muito terrível. Mas a minha mãe, quando a gente queria se revoltar assim, minha mãe dizia, meu filho, minha filha, a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Nem é pai bom, nem mãe maravilhosa. É honra teu pai e a tua mãe. Portanto, honre seu pai. E eu não tenho nada que achar ruim, porque eu honrei ele até o dia da morte. E estou aqui abençoada pelo Senhor, porque o Senhor, ele se responsabiliza em cumprir o que está escrito aqui nessa palavra. É ele quem se responsabiliza. Então, filhos, honrem seus pais. Terceiro e último para os filhos, sejam gratos. A coisa pior do mundo que a Bíblia diz é ingratidão. Deus detesta a ingratidão. Filhos ingratos. Temos muito hoje filhos ingratos. Filhos que não agradecem porque não é do jeito que ele quer. Filhos que não agradecem porque aquilo que ele pediu não veio embaladinho do jeito que ele quer. Seja grato a seus pais, porque o pai lá de cima está vendo, olhando para o teu coração, está anotando tudo. E se você for grato, vai chegar do jeito que você quer lá na frente. Do tempo certo, o Senhor vai entregar. Engraçado que eu anotei aqui, que a gratidão tem benefícios comprovados pela ciência. Eu anotei, eu sou da área de saúde, eu gosto muito dessas coisas. 4 benefícios da gratidão. Filhos, escuta aí, viu, que isso é bom para vocês, mas pais também, viu? A primeira, melhora a saúde do corpo e da mente. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente é grato, a gente sente um prazer, né? A gente não sente um prazer, uma alegria, então libera hormônio da alegria, é serotonina. Aí você já fica sorridente. Quando você está emburrado, invocado, aí vem a adrenalina derramando no seu sangue e você vai ficando adoecido. Mas quando você é grato, não. Você vai ficando saudáveis. Segundo, ajuda a fazer amigos, porque você agradece, você é mais amigo ainda do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos.
irmãos, e você sendo uma pessoa grata no meio da igreja, todo mundo gosta de você. É muito bom fazer alguma coisa para aquele menino. Aquele menino é tão grato, aquele menino agradece tudo que você faz. Não, mas aquele outro acha que você tem obrigação, que é para você fazer de todo jeito. Não, seja grato. Terceira coisa, ajuda a melhorar os relacionamentos familiares. É claro que o pai e a mãe se tornam muito mais feliz com você quando você é grato. É muito bom, irmãos. O meu filho é uma bênção. Ele é tão agradecido que às vezes ele agradece uma coisa, não sei quantas vezes. O meu filho, é tão bom você saber que o seu filho é grato, que você deu pouco, mas era o pouco que você tinha. E ele diz, obrigado, pai, e obrigado, mãe. E por último, combate a depressão. Já pensou, jovem, adolescente, aquele sentimento ruim, de repente, com a gratidão combate a depressão. Não vou mais entrar em detalhes por causa da hora. Mas sabe a consequência, jovens e adolescentes, dessas três coisas que eu falei? É que você se tornará a alegria dos seus pais. Já pensou? Eu, pelo menos, quando falo dos meus filhos, eu abro a boca até aqui a orelha, de felicidade pelos filhos que Deus me deu, pelos filhos que o Senhor nos deu condições de criar. Imagine você ser a alegria dos seus pais. E para encerrar, irmãos, o pecado entrou no mundo através de uma família. A morte entrou no mundo dentro de uma família. Adão e Eva pecam, depois Caim mata Abel. Uma família foi responsável por essa queda. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. É que Deus está contando com a tua família para reverter a situação do Éden. Deus está contando com a nossa família para fazer a mudança neste mundo. Deus conta com você, jovem, com você, adolescente, junto com teu pai, junto com a tua mãe, fazendo a obra do Senhor, mostrando com a tua vida, dando exemplo na escola, dando exemplo na faculdade, dando exemplo no trabalho. E você, pai, você, mãe, dando exemplo dentro de casa para desfazer a mazela que entrou no mundo através de uma família. Ele está dizendo nesta noite, eu conto com a tua família, eu conto com a tua família, eu conto com a tua família, eu conto com a tua família para extinguir o pecado do mundo. Eu conto com a tua família para resgatar muitas famílias neste mundo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.